Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos colegas espalhados pelo mundo. Estamos aqui para um novo episódio do Sindicast. Desta vez falaremos daquele assunto que todo mundo adora falar no Itamaraty, remoções. Estou aqui acompanhada, obviamente, da minha linda vice-presidente, senhora Gabriela Perfeito. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, à nossa audiência no YouTube, porque esse é um videocast também, não é só podcast. Realmente estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Fernando Perdigão, ainda chefe da divisão do pessoal, e o tema é emoções, remoções, é a mesma coisa, né? Aqui se confunde remoções com emoções. Fernando, se apresente, por favor. Bom, olá a todos os colegas, um prazer estar aqui conversando com a Ivana e com a Gabriela. Eu sou um grande fã do Síndico Itamaraty, acho que a gente desenvolveu aí ao longo da minha gestão na DP e ao longo da gestão de vocês e da gestão anterior também do Síndico Itamaraty, um diálogo excelente, e eu estou aqui para contribuir com as informações que os colegas querem para prestar esclarecimentos, e na verdade é uma excelente oportunidade de prestar informações, esclarecimentos e derrubar mitos e, né, exatamente, estarmos aí e derrubar medos. A gente tem uma aula no Instituto Rio Branco, não nesse ano, mas em anos anteriores, que a gente foi explicar a remoção para os alunos, e o título da aula, que não foi dado por mim, foi dado pelo chefe anterior da DP, o João, remoção sem comoção. É difícil, realmente, sem comoção, assim, sem alvoroço, talvez, agora sem emoção, comoção talvez, agora sem emoção não tem. Não tem. A gente sabe, né, nós abrimos uma caixa de perguntas, divulgamos a sua presença, que a gente agradece de novo aqui. Foi muito legal você ter topado participar. A gente também tem tido uma boa, esse relacionamento que a gente tem aberto, franco, com a divisão do pessoal, a gente também encontra com os demais órgãos da administração do MRE. Eu acho que isso foi um diferencial na nossa gestão, né, Ivana? Exatamente. E assim, como eu já te disse em outras oportunidades, eu acho que os mecanismos de remoção, eles têm evoluído bastante, têm melhorado, a gente sabe que é um passo de cada vez, que as coisas têm o tempo para acontecer, mas várias evoluções já são sentidas, e eu percebo isso, e os colegas também percebem, né? E há muito a ser feito, sim, mas se a gente não começar a caminhar, a gente não chega a lugar algum, né? Eu acho que a gente pode começar com as perguntas dos colegas, e depois eu tenho algumas dúvidas minhas mesmo, de todos nós, e aí a gente vai continuando aí nessa conversa. Eu acho que eu achei interessante, inclusive, que um assunto repetitivo aqui nas perguntas que as pessoas fizeram foi a questão das remoções fora do plano. Muitas dúvidas, quem pede, como pode ser pedido, se a pessoa pode pedir, quanto tempo, como é que são os prazos, ou seja, a pessoa fica meio perdida quando precisa, eventualmente, fazer um pedido de remoção fora do plano. Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Claro. Acho que a primeira informação importante sobre remoções fora do plano é que as remoções fora do plano são excepcionais. Sim, né? Sim. Com exceção das remoções de ministro de primeira classe, que, evidentemente, para chefiar postos, que não é plano de remoção, é uma decisão do presidente da República, e depois avalizada, né, pelo Senado Federal, e as remoções de ministros de segunda classe, que ocupam normalmente cargos de ministros conselheiros nos postos, ou de cônsul-geral adjunto também, que são remoções fora de mecanismo, porque não existe mecanismo para essas duas classes. Postos. Né? Então, outros tipos de remoção fora do plano que acontecem, acho que a mais comum e que talvez cause alguma ansiedade em alguns colegas, suas remoções são feitas no interesse da administração porque o servidor está passando por alguma dificuldade ou algum problema no posto, né? Ou o servidor está causando algum tipo de desarmonia no ambiente de trabalho, não está cumprindo com seus deveres, ou está apresentando algum problema de saúde física ou mental grave que impede que ele continue ali exercendo as suas funções, e até para preservar os servidores, aí
nós trazemos o servidor de volta. Não é uma punição, evidentemente. Acho que ninguém que trabalha pelo Brasil do exterior pode achar que voltar para o Brasil é uma punição. Né? É simplesmente uma movimentação de pessoal para garantir que o interesse público vai ser atendido. Então acontece às vezes, tudo sempre feito com base num processo administrativo, analisado por várias instâncias da administração, normalmente inclusive com avaliação médica, mesmo nos casos em que não há um problema de saúde evidente, a gente sempre tem avaliação médica. E se o servidor cometeu alguma falta, isso o trabalho não se confunde. Aí eu acho que a Gabriela, né, já sabe, o trabalho não se confunde. O trabalho da COR continua, o servidor estando no exterior ou estando aqui no Brasil, ele vai responder a um processo administrativo se por acaso ele cometeu alguma falta administrativa. Então temos essas remoções de fora do plano, que são umas remoções muitas vezes traumáticas, né, que causam algum tipo de ansiedade nos servidores, mas que infelizmente são uma realidade. Uma dúvida que apareceu aqui que eu achei bem interessante são, na verdade, como a pessoa, por exemplo, passou em um outro concurso, ela obviamente vai ter que ser removida de volta, né? Para poder tomar posse claro. no outro concurso. Então, ela mesma pode solicitar a DP ou informar a DP que passou no outro concurso, terá que voltar a Brasília? Pois é, aí temos uma questão importante. A remoção fora do mecanismo para Brasília, ela está prevista na Lei 11.440 e na 8859 também. Só que as duas leis prevêem especificamente que ela deve ser feita no interesse da administração. Então, se o interesse da remoção é do servidor, ela é a pedido. E aí, acho que na própria pergunta está aqui. O servidor pode, se passar no concurso, ele pode pedir remoção ex officio. Se você pediu, ela não é ex officio. Então, se ela é feita no interesse do servidor, ela é feita a pedido. E aí o servidor tem uma série de gastos, porque a administração, o erário não cobre a passagem, o transporte de bagagem, nem nada. Então, o que a gente sempre recomenda ao servidor que procura a DP é que, se está fazendo um concurso, se inscreva no mecanismo de remoção. Exatamente. Né? A administração normalmente é compreensiva com prazos, por exemplo, se vai passar num concurso. Passou num concurso, mas só vai tomar posse dia tal, ou tem que estar aqui no dia X ou no dia Y, a gente tenta antecipar ou tenta prorrogar, a gente, né, tenta atender ali. Desde que seja dentro do plano de remoções. Desde que esteja dentro do plano de remoção e que não vá contra o interesse público, que a gente entende como interesse público, né? Que não vai causar um gasto adicional, que não vai causar a ocupação de uma vaga indevida, um problema no posto. Sim. Então, o servidor que quer ser removido de ofício, ou seja, com todos os direitos e benefícios, vantagens que nós recebemos, como ajuda de custo, transporte de bagagem, passagem aérea. Então, ele deve se programar para ser removido num mecanismo de remoção. Perfeito. Sim. Nesse sentido, eu vi que esse ano a gente teve uma certa, especialmente para os servidores, não sei se foi exatamente nesse plano, acho que talvez no plano passado também. É porque depois que a gente chega aqui, eu paro de acompanhar para não ficar sofrendo, entendeu? Plano de remoção. Eu acompanhei tudo. A gente viu uma novidade, que é a questão da lotação. A pessoa já vem do exterior sabendo ou tendo uma opção de lotação na série. Isso eu acho que foi uma inovação muito interessante, muito positiva mesmo. E tem a ver com a pergunta aqui também do nosso colega sobre a remoção de Brasília para o escritório regional. O escritório regional também, os escritórios regionais também entram nesse rol de lotações do pessoal do exterior? Não tem entrado nos últimos mecanismos, né? O mecanismo de lotação, que a gente tem chamado, né? Sim. Ele é uma inovação da gestão atual, do Itamaraty. Tem sido uma experiência positiva, claro, ainda imperfeito, porque a gente começou a fazer agora, né? Sim. Então a gente está aprendendo também a aperfeiçoando, fazer. Aperfeiçoando. Do ano passado já foi menos melhor do que o atual, e o próximo será melhor do que o de agora.
A gente não coloca os escritórios regionais atualmente, por quê? Primeiro que os escritórios regionais ainda não têm mapa funcional. Entendi. Né? O mecanismo de lotação ele é feito com base no mapa funcional das unidades. Então, as vagas são distribuídas entre as secretarias com base nas vagas que existem disponíveis para lotação no mapa funcional daquela secretaria. O mapa funcional, e aí, puxando a sardinha aqui para cima da minha brasa ou a brasa para baixo da minha sardinha, eu acho que foi uma inovação importante aqui no Itamaraty. Muito. Né? Acho que deu uma clareza sobre responsabilidades específicas e sobre dimensionamento. Acho que é um primeiro passo aí para a gente ter um dimensionamento da força de trabalho mais claro, né? e mais completo no Itamaraty. Então, o mecanismo de lotação, por enquanto, ainda não se aplica, não contempla escritórios regionais, porque esses escritórios ainda não têm mapa funcional, e também porque a verdade é que aqui na Secretaria de Estado existe hoje em dia um déficit de pessoal muito agudo, né? Muito grande, sentido aí por todas as áreas, pela DP, inclusive, pela divisão do pessoal, inclusive. Então, a prioridade, e aí uma prioridade até aqui no último mecanismo se contrapôs a prioridade de lotação dos postos, né? A prioridade é a lotação aqui da Secretaria de Estado em Brasília. Então, nesse mecanismo, por exemplo, mesmo que tivesse um mapa funcional dos postos, eu acho que seria difícil, dos escritórios, acho que seria difícil ter vagas para os escritórios. O que não quer dizer que a pessoa não possa ser removida para um escritório de representação, caso haja necessidade e caso o servidor tenha interesse em ir. Sim. Eu acho importante também esclarecer que no caso dos escritórios regionais, não se trata de uma remoção. É uma lotação dentro do país, né? Porque eles não têm... A pessoa tem direito a... Tem. Sim. Ah, tem? Sim. Olha que interessante, ela eu não é uma sabia. remoção. Ela é uma remoção doméstica. É uma remoção doméstica? Olha não que interessante. Achei porque a gente... Tradicionalmente, a gente associa, né, remoção a exterior. Entendi. Mas existe essa remoção. A remoção é sempre que o servidor sai da sede e vai para outro lugar, é chamado remoção. Então, assim, se ele está indo pro ERERI ou pro ERESP ou alguma coisa assim, eles chamam... sim, mas só que não tem plano. A gente não tem um plano de remoções para essa finalidade, né? Sim. Essa movimentação... Como que ela acontece normalmente, Fernando? Normalmente, o servidor escreve para a divisão do pessoal e a divisão do pessoal eleva o tema às chefias, né? No caso de servidores administrativos, né, de oficiais, assistentes de chancelaria, PGPE, quem tem competência para remover é o SGAD, o secretário de gestão administrativa. No caso dos diplomatas, é a secretária-geral. Então, o assunto sobe até a autoridade que tem competência, exatamente. Mas, normalmente, o servidor escreve um e-mail para a DP, ou para o meu e-mail direto, ou para a DP de ponto diplomatas, ou para o DP geral, dp@itamaraty. E nós lá fazemos uma análise. Normalmente o servidor explica por que ele quer ou tal. E acontece o contrário também. Acontece do chefe do escritório, como acontece também de chefe de postos, né? Escreverem, dizendo que tem interesse que um determinado servidor seja removido e tal. O chefe de um escritório regional, do escritório de representação, também pode escrever para a DP. E acontece às vezes. Eu gostaria muito que o oficial de chancelaria tal, ou que o diplomata tal, fosse removido para cá. E aí a gente leva como tudo. Como tudo. A gente leva e analisa. Acho que ficou bem claro. Outro tema também que apareceu com frequência é a questão dos postos, da classificação dos postos, como que é feita a classificação dos postos, por que o posto é D e o outro é C, por que não é tudo W, sei lá, entendeu? W de what? A classificação dos postos é um tema interessante, né? Porque eu estou trabalhando na SGAD há 5 anos. Né? Eu sou chefe do DP há 2 anos e meio, mas comecei na SGAD em 2019. Como assessor lá na secretaria. E eu não sei como era antes de eu ser lotado nas SGAD, porque eu nunca trabalhei na administração. Quando eu fui lotado na Secretaria de Gestão Administrativa, foi a primeira vez que eu fui trabalhar na administração. Eu posso dizer como é feito hoje, né? Como tem sido feito nos últimos 5 anos, porque não teve uma grande mudança. Sim. A comissão de remoções se reúne,
faz uma avaliação dos postos e a questão da classificação normalmente é decidida junto com a questão da lotação numérica, né, da lotação máxima do posto. A comissão se reúne, normalmente analisa uma proposta apresentada pela DP ou pelo DSE, pelo Departamento de Serviço Exterior, como aliás prevê o RISE, né? Nosso regimento interno. Fazem deliberações ali sobre aquilo, se discute por que determinado posto é C, ou por que é A, por que tal posto precisa de tantos diplomatas, ou de tantos oficiais de chancelaria, ou tantos assistentes de chancelaria e tal. A comissão chega numa decisão por consenso. A comissão de remoções é a mesma que decide depois, no final, o resultado do mecanismo. E essa proposta, então, é submetida ao Ministro do Estado, que é a autoridade que, pela Lei 11.440, tem a competência para determinar qual é a classificação dos postos. Agora, quais são os elementos que eu tenho visto serem levados em conta pela comissão de remoções na hora de deliberar sobre a proposta e apresentar a proposta para o Ministro do Estado? Tem todos aqueles elementos que existem na 11.440, né, que são muito claros e que são óbvios. Né? Além disso, a gente tem que entender, e aí isso, né, principalmente a gente que está lá no chão da fábrica, tem que entender que a classificação dos postos também é um instrumento de movimentação de pessoal. Um determinado posto se torna mais ou menos atraente se ele é C ou se ele é B, se ele é D ou se ele é A. Né? Existem postos de classificação indiscutível. Ninguém vai aqui dizer que Londres não é A. Né? Mas existem postos em que a linha é mais cinza. A linha é mais cinza. Né? A gente pode pegar o exemplo de Buenos Aires, por exemplo, que já foi, durante a história do Itamaraty, muitas vezes um posto do grupo A, outras vezes um posto do grupo B. Por quê? Porque tem diversos elementos ali que podem determinar. Ninguém duvida da importância de Buenos Aires na política externa brasileira. Porém, a qualidade de vida na cidade muda bastante. Né? Dependendo da época, dependendo da situação econômica da Argentina. Exato. Então, são esses os elementos. Então, e são os elementos... essa discussão sobre a classificação dos postos também na hora da determinação dos postos que vão integrar o anexo 2? Não, aí é um pouquinho diferente. Os postos do anexo 2, nós normalmente pegamos alguns elementos objetivos e apresentamos para a comissão de remoções. Né? Por exemplo, claro de lotação? Exatamente, o déficit de lotação. Então, um posto que está apresentando um déficit de lotação específico, e aí esse nível de déficit de lotação ele é avaliado conforme a lotação dos demais postos. Sim, né? Sim. E então a gente apresenta para a comissão de remoções, nós sugerimos que entrem no anexo 2 os postos que têm um déficit de lotação acima de 75%, por exemplo. Nossa. Entendi. Existe, né? Dureza. E aí esses postos, então, entram no anexo 2. Por quê? Aí, mais uma vez, é um instrumento de movimentação de pessoal. Sim. A gente tem que entender que a remoção ela tem um objetivo específico. E esse objetivo específico não é atender o interesse específico do servidor. Sim. É claro que nós todos, né, e eu também sou removido, aliás, né, já estou removido. Está removido? E nós todos queremos ir para os postos que nós desejamos ir, pelos nossos desejos profissionais, pessoais, onde nós queremos morar, onde nós queremos trabalhar, que tipo de trabalho nós queremos fazer, tal. Mas o Itamaraty tem que lotar os postos conforme o interesse público e conforme a política externa brasileira. Exato, então, sim. se o objetivo agora é lotar os postos em determinado continente ou em determinada região, a gente vai usar todos os instrumentos disponíveis para a administração, para direcionamento dessas remoções, para que esse objetivo seja alcançado. Né? Então, o anexo 2 tem esse objetivo. Quer dizer, no caso específico, tem sido utilizado principalmente
para lotar os postos que têm apresentado um déficit de lotação muito grande. Crítico. E aí a gente está falando de posto C e posto D só. Não, os postos Sim. A e B nunca entram entra. no anexo 2. A gente está falando só de posto A e C, de posto D e C. D e C. Fernando, a gente tem aqui também várias dúvidas surgiram sobre a questão dos servidores casados entre si, 2 servidores casados, né? E a questão da remoção desses servidores. Eu me lembro que, antigamente, a gente tinha uma situação em que os 2 servidores eram removidos, um deles sempre a pedido. E a explicação era para não gerar duplicidade de pagamento, sendo que a própria lei já disse que não é para pagar 2 vezes. Então, assim, mas essa situação tem voltado, aparentemente, do servidor fazer uma remoção, ter sido removido a pedido, ou ser removido a pedido, ou não? Eu estou enganada? Não, nós tivemos algumas remoções a pedido realizadas em casos excepcionalíssimos, porque quando foi feita a portaria do exercício provisório, se colocou um dispositivo que o servidor do Itamaraty não vai fazer exercício provisório. Não teria cabimento. Não faz sentido. Né? Você não precisa fazer exercício provisório dentro do seu próprio órgão. Seria estranho. Não existe. Seria Exato. estranho. Só que nós temos essa questão das vagas, né, no exterior. Então, o que nós fizemos foi utilizar esse artigo, mecanismo, um artifício. um artigo da Lei 8.112, que não se aplica diretamente ao serviço exterior, né? Ela se aplica subsidiariamente, na verdade, e utilizamos ele para dizer, olha, vamos então começar a fazer algumas remoções a pedido aqui, no caso de servidores casados entre si. É importante lembrar que o Itamaraty, há anos, faz remoções de casais para postos, para o mesmo posto. Né? O Itamaraty há muita anos busca manter a unidade familiar e remove colegas para a mesma cidade, pelo menos, né? Não para o mesmo posto, muitas vezes, mas sempre para a mesma cidade. A questão é que essa remoção a pedido, ela gera uma série de dúvidas de como operacionalizar? Não de como operacionalizar a primeira, mas uma vez removido, como segue a partir daí? Quais são as regras aplicáveis àquele servidor que foi removido a pedido? Entendeu? Então, a ADP fez uma proposta de regulamentação do tema para garantir inclusive para dar segurança jurídica ao servidor que vai ser removido. Quer dizer, o servidor vai ser removido e, uma vez que ele foi removido para um determinado posto, a pedido, ele pode se inscrever no mecanismo de remoção? Com quanto tempo? Qual vai ser a regra aplicável? Que tipo de posto ele vai poder pleitear? Isso tudo não pode ser decidido caso a caso. Né? Exato. Isso tem que haver uma regra muito clara para que o servidor saiba e possa planejar sua carreira no médio prazo, pelo menos. Né? E também para que o gestor, né, os meus sucessores lá na ADP não fiquem me xingando. Que esse cara inventou esse negócio aqui agora, ninguém sabe aplicar. E cada caso eu tenho que fazer uma consulta com o JUR para descobrir o que pode ser feito. Então, a gente fez uma proposta de regulamentação. Imagino que já esteja sendo analisado agora pela consultoria jurídica. Foi analisado uma vez, retornou, já fizemos algumas modificações, mandamos de novo. Eu acho que é um tema de interesse aí de todos os servidores e estamos só aguardando o parecer definitivo, que, claro, ainda vai ser submetido às altas chefias e que aí vão tomar a decisão definitiva. Né? E, assim, nesse caso, a dúvida especificamente fala, inclusive, dessa questão de que o servidor fica obrigado a meio que achar um posto que tenha 2 vagas, né? Isso aí inviabiliza, assim, em muitas vezes, uma quantidade muito grande de postos, porque termina que, ainda mais assim, hoje em dia... Recentemente, a gente teve alguns cortes de vaga e tal, aí tá cada dia mais difícil conseguir 2 vagas no mesmo posto, né? Existe alguma proposta, assim, nesse sentido de facilitar essa... Sim. Nessa proposta de regulamentação, eu não posso entrar em detalhes sobre a proposta de regulamentação,
Até porque, né, tem Ainda uma análise jurídica, vai que eu exato. falo alguma coisa aqui, depois o professor Tira. Galindo diz que é tudo legal. que eu falei. Exatamente. Vai criar uma Pode não, expectativa. Fernando, pode Exatamente. Não, o que eu posso dizer é o seguinte, esse tema foi abordado nessa regulamentação e eu acho que, se for aprovado da maneira que nós sugerimos, eu acho que vai ser muito bom para os servidores. Ah, que bom. É bom saber que tem uma perspectiva para o Exatamente, futuro de próximo alguma até, coisa. né? Exato. Que ainda que vá passar ainda pelas chefias e tal, já está em andamento relativamente, assim, já Finalístico. Já. Exatamente, porque a outra dúvida também era nisso. Quais são os critérios... quais são os trâmites para serem seguidos, prazo para publicação de portaria, as pessoas estavam aqui, né, querendo saber sobre esse tipo de remoção. Ainda continuando aqui nas nossas perguntas, isso falando, já que a gente mencionou um pouco atrás a questão da comissão de remoções, essas reuniões da comissão, elas são publicizadas em algum lugar? É feita uma ata. Essa ata ela é disponibilizada? A pessoa pode ter acesso à ata de remoções? Como qualquer ata de uma reunião que seja sobre tema ostensivo, né? Exato. Ela pode ser solicitada à unidade responsável pelo secretariado da reunião. No caso específico da comissão de remoções, a ADP é que faz o secretariado. O chefe da divisão do pessoal é o secretário executivo da comissão. Qualquer servidor que queira acesso à ata da reunião da comissão de remoções, da reunião formal, claro, né? Então, da reunião que decide os resultados do mecanismo, pode solicitar a ADP. O que nós fazemos é tarjar algumas informações e alguns nomes para preservar os servidores. Sim, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Eu achei interessante essa pergunta aqui, que não tem muito a ver com remoção especificamente, mas é uma pergunta interessante. Se os servidores podem dar aula, se eles têm mestrado, doutorado, podem dar aula em universidades no exterior enquanto estão servindo fora. Eu nunca tinha me ocorrido assim, essa pergunta. Essa é uma dúvida difícil de abordar, pelo seguinte. Quando nós estamos no exterior, nós estamos como agentes diplomáticos ou agentes diplomáticos, ou no mínimo como membro do pessoal administrativo e técnico da missão. Ou a gente está como membro do pessoal diplomático ou como membro do pessoal administrativo e técnico. Tudo que nós falarmos em qualquer lugar será interpretado como algo dito por um representante do governo brasileiro. Normalmente, a divisão do pessoal é a divisão responsável por responder às consultas sobre conflitos de interesses. Tá? Normalmente, o parecer para o exercício de funções privadas no exterior é negativo. Tá? Eu não posso responder assim para todos os casos, tá? Porque cada caso é analisado individualmente e só o servidor recebe, né, a sua resposta. Mas, por exemplo, dar aula numa universidade não me parece uma atividade compatível, a princípio, sem analisar o caso concreto, não me parece uma atividade compatível com o trabalho num posto no exterior. E pensando bem, também tem uma coisa da incompatibilidade com o visto. Porque, não, isso aí, né? nem assim, sem o visto profissional, sem o visto a pessoa da profissional, CGPI. A pessoa está no exterior, ela está com um visto diplomático. De qualquer que esteja, assim, ou consular, enfim, como agente, representante de governo estrangeiro. Exatamente. E aí ela vai ter que receber um dinheiro. Como é que ela vai receber um dinheiro se ela está... Não, e ainda tem uma discussão toda, que aí a gente tem que ter um podcast só para isso, que é se o nosso trabalho no exterior, eu acho que tá? Não é de dedicação exclusiva. Porque uma coisa, quando nós estamos aqui no Brasil, nós temos funções semelhantes a que nós temos no exterior. Claro que o pessoal da CGPI sabe isso muito melhor do que eu. Mas quando a gente está no exterior, as nossas funções são diferentes. O nosso status é diferente. Status é diferente. Então, acho muito complexo. Eu não me recordo de nenhum caso de consulta, de nenhuma consulta para exercer a função privada no exterior que a ADP tenha respondido positivamente. Eu acho que a questão do visto é o mais complicado.
O mais complicado. Para você dar aulas, vamos dizer assim, de modo contínuo, é óbvio, né? Se você é chamada para falar, eu queria que você falasse sobre, vamos supor que é o caso, que você é um especialista, queria que você falasse sobre diplomacia brasileira no período Vargas. Não, mas ok, vai lá dar uma aula magna. Isso é... E aí você vai falar como representante do governo brasileiro. E aí você vai estar na sua função como agente diplomático do governo brasileiro. É completamente diferente. É de diferente. você exercer uma função de professor exatamente. numa entidade privada ou pública, enfim. Não, pública não pode de jeito nenhum. Não, porque nós somos proibidos de receber qualquer tipo de pagamento de governo estrangeiro. É verdade. Então, em Cuba, ninguém vai poder fazer nada. Esquece da aula na Universidade de Havana. Acabou. Eu acho que a gente podia abordar, ele já tocou nesse assunto, mas eu acho que a gente podia abordar o exercício provisório, que eu acho que virou agora, um assunto muito quente, né? E as pessoas têm muita dúvida sobre que tipos de serviços, assim, de que tipos de atividades são consideradas talvez correlatas para poder obter essa autorização. Eu me lembro que a gente conversou um pouco sobre o exercício provisório. Primeiro, que tem que autorizar efetivamente é o órgão de origem da pessoa, né? Isso é muito importante que fique claro, que não é o Itamaraty que defere ou indefere, ou autoriza ou não autoriza o exercício provisório. Isso é um processo administrativo no órgão de origem, né, do servidor. O que o Itamaraty faz é dar anuência ou não, para que seja realizado o exercício provisório. Como todos os outros órgãos também dão anuência ou não para que seja realizado o exercício provisório. A anuência do Itamaraty é analisada sob a perspectiva da nossa portaria do Itamaraty, que regulamenta o exercício provisório. Entendi. Que é uma portaria que acho que ficou em discussão durante muito tempo, uma portaria muito bem feita, não fui eu que fiz, foi uma portaria muito bem feita, não estou aqui me autoelogiando, não. Foi uma portaria feita por outros colegas, que está muito bem redigida, passou pelo crivo da consultoria jurídica, os elementos ali estão claros de quando é possível. Eu acho que os elementos ali principais são que o exercício provisório não pode ser para exercer uma função que seja do Serviço Exterior Brasileiro. Né? Eu acho que aí principalmente preservando as funções dos oficiais de chancelaria, nesse caso, porque a função diplomática eu acho que fica muito, muito mais claro que não há uma compatibilidade, né, de um outro servidor poder fazer. No caso dos oficiais de chancelaria, como tem algumas funções de caráter, né, de gestão administrativa, mas não é qualquer gestão administrativa, é a gestão administrativa do serviço exterior, é diferente, entendeu? Então, a gente tem que analisar realmente caso a caso com muito cuidado, e tem que haver uma compatibilidade do concurso que o servidor fez, da função que ele exerce, do cargo que ele exerce no órgão de origem, e eventuais funções que ele pode exercer num posto no exterior, né? E no Brasil também, porque tem exercício provisório no Itamaraty aqui na Secretaria de Estado. Existe mas é que essa nunca foi vedada. Essa não era vedada. Essa não era vedada. Não acontecia, era raro. Acho que nunca aconteceu. Não, existe. De pedirem, mas é porque ela não havia vedação. A vedação era realmente só no exterior, nos postos do Brasil. Mas nós temos observado todos os pedidos com toda a tranquilidade. E os pedidos começam por aqui ou começam no órgão de origem? No órgão de origem. Quem entra em contato com o Itamaraty é o órgão de origem do servidor. Muito e aí nós fazemos um processo administrativo aqui dentro do Itamaraty e aí comunicamos ao órgão de origem se há anuência ou se não há anuência. Entendi. Perfeito. Eu acho que eu vou voltar lá na questão do... Quem que é que a gente... Vou voltar numa pergunta que a pessoa tinha falado primeiro com relação à publicidade da ata da comissão de remoção, mas ela continua querendo saber a questão dos servidores que são convocados para a perícia médica, especialmente os servidores que estão no exterior, que são convocados para a perícia médica. A dúvida aqui da nossa colega era quais são os critérios para a convocação de candidatos para perícia médica. Acho que a palavra deveria ser de servidores, né, para participarem de perícia médica, e se você saberia percentual de servidores que são submetidos. E aí ele quer saber se o sindicato está tomando alguma providência. Então, estamos tomando providência. Estamos perguntando aqui para a nossa providência. Nossa primeira providência. Primeira providência é essa. Vamos saber. Primeiro vamos esclarecer que perícia médica é um tema da DSS. É verdade. Hoje em dia, e não da DP.
É claro que muitos processos começam na DP, porque se algum chefe de posto, algum ministro conselheiro em algum posto, algum cônsul geral adjunto, um cônsul geral, percebe que algum servidor está passando por algum problema de saúde mais grave, muitas vezes escreve para a DP para pedir orientações. Olha, temos esse servidor aqui que está apresentando esse problema de saúde, estou preocupado. Sabe? O que a gente pode fazer? E aí, a primeira ação da ADP é enviar para a DSS, que, aliás, eu tenho acompanhado de perto o trabalho da DSS e eu acho que tem sido revolucionário no Itamaraty. Cristiano está realmente... Tá de parabéns, Cristiano. Tomara que você esteja assistindo. Não, eu acho que tem sido um trabalho revolucionário assim, no Itamaraty, algo que é inédito, né? Não tínhamos tido tanto cuidado com a nossa própria saúde, com a nossa própria segurança. É verdade. Desde que eu me lembre. Então, nós encaminhamos para a DSS e aí, normalmente, a DSS toma como primeira providência determinar uma perícia médica. Claro que a DSS pode determinar a perícia médica a qualquer momento, porque eles têm informações que a DP não tem, inclusive, que não chega para a DP, de licenças médicas. Então, você vê um servidor está passando por um problema de saúde grave, você analisa, olha, será que esse servidor no local onde ele está recebendo o trabalho, ou está recebendo o tratamento adequado, né? Tem oferta de tratamento adequado naquele lugar? Então aí eles podem fazer uma perícia, podem ver como é que está realmente a saúde do servidor, às vezes propõe a remoção do servidor, se o servidor não está conseguindo também desempenhar o seu trabalho, porque, é claro, mais uma vez, remoção não é punição. Se um servidor no exterior não consegue desempenhar o seu trabalho, ele precisa ser removido para a Secretaria de Estado. Sim. Não só por uma questão de preservação da saúde do servidor, porque eu não sei a opinião, não sei se isso é uma opinião geral, mas para mim não há médico e dentista como nós temos aqui no Brasil. No Brasil, não tem. Eu acredito que assim, sim, a gente está muito acostumado com o nosso... Ainda tem isso, tem uma questão também do costume. E eu acho que o servidor no exterior, por melhor que ele esteja, no posto A+, WX top, ele é estrangeiro. Então, assim, eu entendo que você pode estar super... Não, eu estou super integrado aqui, eu estou aqui há 4 anos, está tudo maravilhoso. Você é estrangeiro. Então, isso por si só já é uma condição de vulnerabilidade do servidor, entendeu? Então, assim, a gente sabe, conversando, na nossa palestra do Setembro Amarelo do ano passado, a professora Karina falou disso. Ela falou assim que você tirar uma pessoa do lugar onde ela está e botar ela em outro lugar é a primeira coisa, tipo assim, você já está colocando ela numa situação de vulnerabilidade. Claro. Por mais adaptável que você seja. Então, eu entendo que pode parecer punição, mas é você trazer a pessoa de volta para um ambiente que ela conhece, um ambiente onde ela não é estrangeira, um ambiente que é familiar, e você está tirando ela de uma condição de vulnerabilidade que é intrínseca ao fato dela estar servindo no exterior. Sim. Exatamente. Então, eu acho assim, a nossa vida no exterior, a vida de qualquer um de nós removido, quando a gente vai, por melhor que seja o local, por mais bem recebido que você tenha sido, jamais vai ser a mesma coisa de você estar no seu país. Jamais. Claro. Não, e tem toda a questão também do risco para o gestor. Exato. Porque se faz uma auditoria e se verifica que um servidor está no exterior, onde o servidor custa mais do que o servidor que está no Brasil. Sim. E aí ele está no exterior, não está desempenhando o seu trabalho. Por que deixou esse servidor lá? Além de ter faltado com o dever, além do gestor ter faltado com o dever de cuidado daquele servidor, ele está também faltando o dever de cuidado com o erário, né? Porque está gastando mais do que poderia estar gastando e ainda, além de tudo, ainda colocando o servidor numa situação de maior risco. Então, eu acho que isso é aí que a DP entra, né? Quando depois que a análise é feita pela DSS, aí se tem que remover, se não tem que remover, se tem que manter, se não tem que manter, mas... Perfeito, acho que agora ficou bem... vou fazer aquela pergunta
meu sonho dourado dos mecanismos de remoção. Quando teremos o mecanismo de remoção anual, hein? Olha, é o nosso sonho dourado. Nosso sonho dourado. Eu e ele, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que seria, uma proposta positiva, eu acho. É um mecanismo de remoção de ano a ano, né? Que o servidor tenha mais tempo para se preparar para o próximo posto, mas isso é uma questão também de mudança de cultura, né, Itamaraty, porque existe uma expectativa dos servidores de que vai ter um mecanismo a cada 6 meses. A questão é que se você faz um mecanismo a cada 6 meses, você vai ter menos tempo para se preparar. Exatamente. Né? Outras chancelarias fazem anual, por exemplo, Estados Unidos. Inglaterra. Muitas chancelarias fazem anual. Justamente porque o servidor é preparado para ir para o país para onde vai, de repente vai estudar a língua do local, vai escolher um melhor momento para você chegar, tendo em vista seus dependentes. Exatamente. Então, assim, você, se você tem um mecanismo, certamente você vai ter um prazo, assim, um pouco mais maleável, não assim, vai chegar até o dia... Sim. Tarará, então... Não, teria que ser um mecanismo com regras um pouco mais complexas. Exatamente. Até para que o posto não fique descoberto, né? A gente tem que ter em mente sempre que o posto não pode ficar descoberto. Exato. Então não pode ter uma liberdade total do servidor. Eu vou chegar quando eu estou removido agora e eu posso chegar daqui ou daqui a 365 dias. Não pode, porque aí se o pessoa que está no posto sai agora, aí não vem ninguém. Então tem que ser um mecanismo com umas regras muito claras. Perfeito. Mas assim, poderia ser uma evolução do mecanismo de remoção. Acho que eu concordo com você, Ivana, que os mecanismos de remoção têm evoluído já há muitos anos no Itamaraty. Tudo bem, é que é como a cada 6 meses. A gente evolui só um pouquinho. Uma hora a gente chega lá. Mas a cada 6 meses a gente evolui um pouquinho. E a questão também é que talvez a gente veja isso mais de perto, porque eu acompanhei todos. Você acompanhou vários também. A maioria dos colegas acompanha aquele do qual eles participam. Exatamente. Então, o que ele participa e acabou. Então, muitas vezes não é perceptível essa evolução que tem acontecido, né? Mas a portaria 393 foi uma grande evolução, porque na verdade ela foi uma portaria que positivou as práticas que já estavam, as melhores práticas que estavam sendo realizadas naquele momento, né? E a partir dessa portaria nós temos ainda evoluído um pouco mais com as atas das reuniões, com agora a avaliação prévia que a gente tem feito de alguns servidores, com a realização de perícias médicas em servidores que nós percebemos que talvez possam ter algum problema de saúde que impeça a sua remoção, porque é ruim para o servidor e é ruim para a administração, quando a gente remove alguém que não está em condição de saúde, né, de sair do Brasil. Então, eu acho que aos pouquinhos a gente tem evoluído. Eu sei que Cristiano tem também a intenção de que em algum momento a gente comece a fazer exames anuais ou bianuais. Não, é uma coisa que, né, que a gente deveria ter. Eu acho que faz parte da, vamos dizer assim, da defesa da saúde do servidor, né? E consequentemente, é uma coisa positiva para a administração que o servidor, todos os anos, se submeta a exames periódicos, cardiológico, então uma avaliação... Se eu não me engano, o Picance já oferece o tal do check-up. Um check-up que é reembolsado 100%. É reembolsado 100%, eu não sei, eu estou perguntando, tá? Não é meu tema, não. É isso, exatamente. Mas eu costumo fazer, assim, eu recomendo que todos os colegas façam, mas a questão também... Mas não, é aquela coisa, algumas pessoas fazem, mas exato. Se não houver aquela coisa assim, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para não ser um negócio... Você tem que entregar para a administração aqui. Isso, aí o resultado nunca chega para a administração. Exato. Se não tiver obrigação, não faça. Com certeza, porque, enfim, são uma série de coisas que envolvem os homens que fogem do hospital. Sim. Não, mas o trabalho
da DP com a DSS tem sido muito coordenado, muito positivo. Eles participam de todos os mecanismos de remoção ativamente, quer dizer, acompanhando os servidores, não só no momento de fazer a perícia, mas durante todo o mecanismo. Tem servidor que apresenta algum problema grave de saúde já está removido, às vezes próximo de ir embora, e a gente faz a perícia médica, verifica se o servidor realmente pode ir, não pode, se a gente precisa prorrogar um pouco a partida do servidor para ele terminar algum tratamento médico ou terminar alguma série de exames que precisa fazer. Sim. Então, essa parceria da DP com a DSS tem sido muito positiva. A gente tem que marcar um episódio com o Cristiano. Ah, vale a pena. Não? Vamos chamar o Cristiano. Bom, agora eu vou lhe presentear com o nosso kit remoções. Kit remoção. É um kit feito com muito carinho. Eu vou mostrar para as pessoas. Tem gente que... Olha, a exclusividade dos nossos sindicalizados. Não se preocupe, que assim que eu sair da DP, eu me será o filiado. Aqui a almofadinha para você ficar bem confortável na sua viagem até Washington, que ele já está removido, eu posso falar. Aqui tem o protetor de ouvido, tem o protetor de olhos... E as tags. Cadê as tags? Para bagagem. Tag para bagagem. Então, esperamos que você seja muito feliz no seu novo posto. Vai ser. É muito bom. Esperamos que você possa curtir o seu kit de remoção. Vou curtir. Eu estou na DP até o final de julho. Eu parto para o próximo posto, dia 31 de julho. Mas sigo à disposição de vocês na DP até. Muito bom. De saída, já agradeço muito você ter participado. Eu sei que seu dia é super corrido. Exato. Mas aqui esclareceu muitas dúvidas. Foi uma oportunidade maravilhosa de a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão cheio de emoções. Eu acho que talvez tenha ficado uma ou outra questão aqui, porque a gente também já está no nosso limite de tempo. Exatamente. Então, se o pessoal quiser fazer pergunta, manda para dp@itamaraty. Não, mas calma, que já chega e-mail pra caramba lá. Exato. Manda pra vocês e vocês mandam pra gente. Tá bom, então pode combinado. ser? Pessoal, combinado. Olha, se tiver alguma dúvida que ficou faltando, a gente se compromete a encaminhar pro Fernando, pra DP, e aí a gente responde para vocês. Tá, eu garanto que a gente vai, não imediatamente, mas a gente, recebendo as perguntas de vocês, lógico, a gente prepara as respostas e manda de volta para vocês mandarem para os sindicalizados. E para terminar mesmo, porque realmente a pessoa já tá ali assim, ó. É a nossa campanha que a gente tem para os nossos filiados aqui do Sindi. Surpresa! O Sindi Itamaraty fez uma parceria com a Uber. E os nossos filiados vão ter um voucher de R$100, no valor de R$100, para ser utilizado, a princípio, né, quando você for removido, para você poder botar as suas 15 malas dentro de, né, vamos precisar de vários carros, então você tem aí algumas opções para você usar na sua remoção, seja saindo de Brasília ou chegando em Brasília também. A gente sabe que normalmente entre os postos, né, e chegando no posto, normalmente o posto costuma dar um apoio de praxe. Claro. Então, mas se quiser usar também lá no posto, o equivalente seria o equivalente a R$100 na moeda do seu novo posto. Então, para isso, como é que a gente faz, Ive? Tem algumas informações aqui que vão ser divulgadas nas redes sociais do Sindi Itamaraty, no nosso site, de como proceder, o que você tem que mandar de informação e como receber o seu voucher. Espero que isso ajude os colegas que estão, principalmente os que estão chegando e saindo de Brasília nesse mecanismo agora, né? É isso. Tá bom, muito obrigada, Fernando, pela sua presença, pelas dúvidas esclarecidas, pela disponibilidade, pelo tempo. E a gente se vê em breve, talvez. A gente vai se ver. Estaremos sempre aqui. Antes de eu ir, a gente ainda vai se ver muitas vezes. Com certeza. Legal. Tá prazer ter participado. Muito obrigada. Gente, tchau. Obrigada. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi ótimo estar com vocês de novo. Um abraço. Até a próxima.